Amém. Só vou me ajeitar aqui rapidinho. Vocês estão bom? Vocês estão animados? Eu prometo que vou demorar 3 horas só. Quando der 1h30 eu falo pra vocês beber água e vocês voltam. Beleza? Beleza, Reginaldo? Qual que é a senha aqui, Samuel? Que é no notebook do meu irmão. Tem senha, né? Quem é que veio com uma expectativa de ser tocado por Jesus essa noite? Amém? Que a gente possa ter essa expectativa em nossos corações. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui essa noite. Eu creio que esse dia é um dia preparado para você ter um encontro com seu Pai. Amém? O tema da palavra é tempo. E por que tempo? Quem é mais próximo de mim sabe que faz um mês mais ou menos que Deus tem falado comigo sobre tempo. E eu comecei a pensar na minha vida. Eu estou com 23 anos hoje. E eu comecei a pensar nos meus últimos 5 anos de vida. E eu comecei a ficar triste. Eu fiquei muito triste, porque eu vi que eu perdi muito tempo com muita coisa que não era Jesus. E graças a Deus esse ano está sendo um ano diferente na minha vida. Apesar das lutas, Deus tem me mostrado muitas coisas, mas apesar de tudo isso, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal e eu fiquei chateado em saber que eu perdi 5 anos da minha vida com muitas coisas que são banais, coisas que não são eternas. E por que tempo? Porque também eu estava conversando com algumas pessoas que estão passando pela mesma situação que a minha. Pessoas que falam sobre o tempo e lembram do tempo que perderam. E da mesma forma se arrependem. Pessoas que param para pensar e falam: poxa vida, eu perdi muito tempo. E nós somos pessoas que naturalmente a gente tem mania de perder tempo à toa com qualquer coisa. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso. E a gente tem essa mania tola. Não pode ver um negócio que já encosta, vai perdendo tempo ali. E o tempo passa. E não volta mais. Eu costumo pensar que o tempo é a sua vida, na verdade, né? A minha vida é o tempo. Eu não vou lembrar o nome do filme agora. É um filme que o cara vive até 25 anos. Qual que é o nome da bomba, você lembra? E no braço dele tem o tempo de vida dele ali. E o tempo luta para comprar. O preço da manhã. E é um filme muito louco. O pessoal lá vive até os 25 anos de idade. E eles têm que trabalhar para poder ter tempo, né? O dinheiro lá é o tempo. Então quando ele vai comprar alguma coisa, ele coloca o braço lá e desconta o tempo de vida dele. E a nossa vida é a mesma coisa. O segundo não está parando, a hora passa. E se você ficar parado, o tempo vai, e você envelhece, e a sua vida passa. Essa semana, conversando depois da reunião do evangelismo, eu falei que eu estava me sentindo que nem Salomão. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, eu estava olhando para a minha vida e falava: Deus, eu perdi muito tempo com vaidade, eu perdi muito tempo com coisa que não tem nada a ver, sabe? E Deus tocou no meu coração de eu falar sobre o tempo. E para começar eu vou falar uma coisa. O nosso Pai, Ele é o Deus do tempo. Amém? Quem crê nisso?
Deus, Ele é Deus do tempo. Em Apocalipse 22:13 fala o quê? Que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então nosso Deus, Ele é o Deus do tempo. O nosso Pai é Pai do tempo, Ele é dono do tempo. Então Ele sabe de todas as coisas. Não é verdade? E eu quero falar um pouco sobre Deus, que é o Deus do tempo. Por favor, coloca Salmo 139, do versículo 13 até o 17. Salmo 139, isso, perfeito. Eu quero que enquanto eu vou falando, vocês vão meditando, vão pensando nisso. Deus, o nosso Pai, Ele é o Deus do tempo. Deixa eu ver se está igual a tradução, senão eu vou ler da minha. Eu vou ler da minha. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os seus pensamentos, e eles são tantos. Ele sabe, Ele te conhece. Ele é o início, Ele é o fim. O nosso Deus, que é o Deus do tempo, Ele viu você antes mesmo de você nascer. Ele te conhecia antes mesmo de você nascer. Ele me conhecia antes de eu pensar em existir. E Ele já me conhecia. Em Isaías 9, eu acho que é Isaías 9, deixa eu ver aqui certinho. Em Isaías 9 fala assim, não precisa abrir. Fala que Ele é o Pai da eternidade. Nosso Deus, Ele é Pai da eternidade. Então isso quer dizer o quê? Que Deus sabe de tudo. Você não pode surpreender Deus. Deus sabe de tudo. Deus te conhece. Deus conhece tua família, conhece teu jeito, conhece quem é você. Deus, Ele me conhece. E Ele sabe de tudo. Eu estava em casa e eu estava pensando em uma coisa. Eu creio que muitos aqui estão passando pela mesma caminhada que eu estou passando. Eu creio que muitos aqui, hoje, por exemplo, o Reginaldo foi incrível hoje. No evangelismo lá na vila, ele manifestou o amor de Jesus de uma forma incrível. E eu sei que cada um aqui tem isso, cada um aqui pode fazer isso. E eu falei para ele, Reginaldo, eu aprendo muito com você, eu aprendi muito com você. Então eu quero falar que não é porque eu estou aqui em cima que eu estou melhorzão, não estou nada não. Eu estou na mesma luta que você está passando, enfrentando as mesmas dificuldades. E eu estou aprendendo que meu Deus é o Deus do tempo. Para mim isso aqui é novo também. Mas continuando aqui, Deus sabe de tudo. Nada surpreende Deus. Abre em Eclesiastes 3. Olha o que a palavra de Deus diz, né? É aquela passagem que fala assim, né? Que há tempo para tudo. Há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de semear, de plantar, de colher. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E assim vai indo, né? Falando sobre os tempos. Então o que fala na palavra de Deus? Que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. E a gente tem que ter essa noção. É uma noção que é muito difícil da gente entender. Como no Salmo fala, né? Deus, olha os seus pensamentos, como que é difícil entender. E são muitos. Nós, por si só, nós não entendemos muitas coisas de Deus. Parece que deu pau aqui. Deixa eu abrir aqui no documento. Eu estou falando um pouco sobre Deus, são coisas que nós sabemos e que muitas vezes nós esquecemos. Então, em Eclesiastes, nós vimos aí que fala que Deus é Deus do tempo. A gente vê na palavra dele, né? E na palavra dele fala que tem tempo para tudo. No mesmo capítulo 3, no versículo 11, fala que Deus marcou um tempo certo para todas as coisas. Nosso Pai, que é o Deus do tempo, que é o Deus que a gente tem que confiar, Ele marcou um tempo para tudo. E no versículo 12, 13, 14, eu gostaria de ler, que vocês acompanhassem comigo. Eclesiastes 12, 13 e 14. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eclesiastes 3. Eu vou ler. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. E não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar a pessoa a temê-lo. Vamos ver se liga. Ligou. No versículo 12 fala sobre ser feliz. Que a gente deve ser feliz. E eu parei para pensar sobre felicidade. Existem dois tipos. Uma que vem de Deus e uma felicidade que vem do mundo. E a gente quer qual felicidade? É que vem de Deus. Porque é a verdadeira felicidade. A felicidade do mundo tem um prazo de validade, ela é curta. Quem aqui já foi no mundo, quem aqui já experimentou as coisas do mundo, quando estavam lá, no momento era bom, mas depois era algo ruim. Aquilo não preenchia o vazio. Agora a felicidade que vem de Deus é algo que dura, é algo que é eterno. No versículo 14 fala que tudo que Deus faz dura e é eterno. E é importante a gente focar nisso. O nosso Pai, o Deus da eternidade, o Deus do tempo, tudo que é dele é eterno e dura para sempre. Então, a gente tem que fazer o quê? Investir o nosso tempo em coisas o quê? Que duram para sempre, que duram para toda a eternidade. E outra coisa importante que fala é que o próprio Deus, Ele nos leva a ter temor. E eu comecei a meditar e eu falei assim, Deus, como assim temor? E Deus me falou que se eu tenho temor, eu não peco. Quem aqui já pecou? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo, né? Foi meio uma brincadeira. Todo mundo já pecou. E por que a gente pecou? Porque faltou temor. Porque se eu temo a Deus, eu não vou pecar.
Quando a gente fala temor, parece que é algo muito ruim, né? Parece que Deus está obrigando a gente a não pecar, senão algo ruim vai acontecer. Mas Deus me mostrou que não. Deus me mostrou que não. O pecado gera morte. E o temor de Deus nos afasta do pecado. Vou dar um exemplo de ontem. Tava eu, Davi, todo mundo, JD, tava o Samuel, tava o Gabrielzinho Rocha, tava as meninas. E a gente tava lá em Jardinópolis e tinha uma rampa muito grande, velho. O Davi, acho que dava essa aqui, não dava? De tamanho ela? E a gente... eu vou falar de mim, eu olhava aquela rampa de skate. E ela, tipo, lá vinha meio que assim, é muito louco assim. E eu com medo de subir lá. Aí eu vi que o JD subiu, o Davi deu uma subidinha, o Gabriel subiu. E eu ficava lá inquieto, falei, quero subir, mas estou com medo de subir nesse negócio. Só sei que eu subi, e estava lá em cima, aí eu olhei para baixo e falei, agora como que eu vou descer? E eu lembro que eu fiquei dando muito migué. Eu falei, mano, eu vou dar uma que eu tô de boa aqui em cima, entendeu? Eu vou chamar mais gente. Quem sabe todo mundo sobe e não é só eu. Só que os caras não subiu, velho. O Caio, que é amigo nosso, falou assim, você subiu, eu subo. E o Caio não subiu também. E eu lá em cima, olhando lá embaixo. Aí o Gabrielzinho Rocha do meu lado, né? Aí ele veio assim, né? Ô Lucas, e agora? Como que nós desce daqui? Aí eu falei, Gabriel, tranquilo. Dei uma de que... tranquilo, Gabriel, a gente desce aqui de boa, entendeu? Aí o Davi do meu lado de cá, ele foi descer 2 vezes, quase caiu. Ele desceu em pé, ele foi descendo assim, ó. E ele ia correndo, eu falei, Davi, sei lá, aí o Fabinho até zoou. Vixe, agora que eu não subo mesmo. Eu falei, mano, ferrou. Eu tô aqui em cima. Aí o Gabrielzinho desceu escorregando, sobrou eu lá. Aí o que eu fiz? A brilhante ideia. Eu vou descer escorregando no papelão, por isso que eu não vou descer até normal. Eu tive essa brilhante ideia. Aí o pessoal catou o papelão, jogou o papelão pra me pegar. Aí eu falei, vixe, agora complicou mais ainda, né? Tô com o papelão aqui, eu vou morrer mesmo. Aí eu comecei a pensar nas quedas. Falei, se eu cair, eu vou ralar aqui e tal. Comecei a planejar. Só que eu tava com medo. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí o Jonas Daniel chamou ele lá, ele subiu de boa. Aí ele pegou o papelão, colocou. Aí ele desceu. De boa, man, tranquilo. Igual ele fala, né? Aí o Davi subiu. Eu vou subir também. O Davi subiu. Só que com papelão, o trem dá medo, velho. É pior descer normal do que com papelão. Aí ficou eu e o Davi lá em cima, e nós pensando como que nós ia descer daquele negócio. JD, de boa, não sei o que tem. Aí todo mundo filmando. Aí todo mundo começou a olhar pra gente. Tinha umas 10 pessoas olhando pra mim e pro Davi lá. Aí eu falei, agora complicou. Aí eu lembro que, depois de um tempo, eu falei, não vou descer nem a pau com papelão. Aí eu lembro que eu segurei aqui na rampa, fui escorregando e desci, sem papelão nenhum. Falei, entre papelão e desci normal, eu vou descer de normal mesmo, né? Aí eu criei coragem e desci. Aí o Davi também desceu. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, mas foi muito fácil descer. E deu vontade de voltar. Aí eu voltei lá pra cima, peguei o papelão e foi aí o Davi. E demorou mais um pouquinho de tempo também. Só que nós pegou e desceu de papelão. Aí a gente foi perdendo medo, a gente foi perdendo temor. Aí eu voltei de novo e desci de novo. Aí eu subi, última vez, desci de novo. Aí eu perdi o medo. Aí eu até cheguei em casa e falei, Samuel, acho que eu vou descer em pé na próxima vez. Eu vou agachar e eu vou indo. Eu perdi o temor, eu não ligava mais. Falei, não vou morrer, velho. Eu perdi o temor. E com o pecado é a mesma coisa. A gente vai perdendo o temor, vai indo, quando vê, nós já está descendo em pé assim, de olho fechado e indo para a rampa. Então, Deus, ele coloca temor em nós. Eu achei interessante falar disso aqui. Deus, ele coloca temor em nossas vidas. Por quê? Porque ele nos ama. Porque senão a gente vai ficando mais louco ainda, mais louco ainda, mais louco ainda, mais louco ainda. Quando vê, nós está metendo louco. Fazendo coisa que não deve e já era. E muitas vezes a minha vida foi isso. Eu fiz muitas coisas erradas, mesmo estando na igreja. Porque eu não tinha temor de Deus. O pecado te mata. E o Espírito Santo de Deus te traz vida. Então por isso que ele coloca temor. Então o Pai do tempo, o dono de todo o tempo ali, da eternidade, ele põe temor em você. Deixa eu perguntar um negócio. Sabendo de tudo que Deus é, até agora que eu falei, que Deus, ele sabe de tudo, que ele conhece
você agora e sabe que você vai ser daqui a um tempo. Ele já te viu antes de você nascer. Você confia nele? Pensando em tudo isso, eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu devo confiar. Eu tenho que confiar, poxa. Só que a gente não confia. A gente não confia. Uma coisa que eu anotei aqui, ó, que eu achei importante. Eu falei já na verdade, né? Que pra mim foi uma revelação em relação ao temor de Deus, né? Eu coloquei assim, ó. É por isso que Deus te leva a ter temor. Não é porque Ele é malvado, e sim porque Ele é bom. Ele cuida de você. E isso pra mim foi uma revelação, porque eu sempre ficava encafifado. Uns falavam que temor não é ter medo, temor é respeito. Outros falavam temor é ter medo. E eu ficava confuso. Falava, pô, cara, o que é temor? E pra mim, Deus colocar temor em nós revela o amor dele por mim. E revela o amor dele por você. Acabou a bateria do notebook. Então não vai pro celular. Graças a Deus que eu passei pra cá. Continuando aqui. Como eu falei, o Deus da eternidade, o Pai do tempo, Ele cuida de você. Ele sabe de tudo que você precisa. Falando assim parece que é fácil, não vou confiar em Deus. Mas na prática, na hora que vem o pega mesmo, a gente muitas vezes não confia. E eu falo que eu estou aprendendo isso ainda, que eu sou, acho que daqui de todo mundo que está aqui, um dos que mais rala nessa questão de confiar em Deus. E há um tempinho atrás eu estava pensando, por que eu não confio em Deus? Sendo que fala assim, ó, olha o que fala em Mateus 6, fala assim, ó, que Jesus fala, né? Jesus fala para a gente não se preocupar, e sim para buscar as coisas do reino, as coisas do Pai, e o resto vai ser acrescentado. Quem já viu essa passagem? Fala assim, olha os passarinhos, como é que Deus cuida deles, eles nem se preocupam com nada, Deus alimenta, tudo bonitinho. Aí fala, ó, não se preocupa, porque as pessoas lá fora que não têm Deus como Pai, elas ficam preocupadas com essas coisas. Fala mais ou menos isso. E em Mateus 6:33 fala assim que, ó, busca as coisas do Pai e deixa que o Pai vai acrescentar tudinho para você na hora certa. E isso é algo que mexe comigo já faz muito tempo. Mas por que é tão difícil eu confiar que o Pai do tempo, que o Pai da eternidade, que Deus que sabe tudo, que Deus que sabe aquilo que vai acontecer, aquele Deus que te fez, que te viu antes de você nascer, porque é tão difícil de eu confiar nele? Vamos ver se vocês sabem. Antes de continuar, de falar porque vocês sabem, eu estava em casa e Deus tocou no meu coração para escrever algo. Pode ser para você que está aqui essa noite, eu creio que é. Para quem ainda não tem emprego, aproveita esse tempo para buscar mais de Deus. Ele sabe do que você precisa. Para quem não tem emprego, talvez você não arrumou um emprego ainda, é porque Deus quer ter um tempo com você. E eu não falo isso de deboche, porque eu conheço muita gente que não está trabalhando ainda, mas tem uma vida com Deus. É pessoa que quer trabalhar, que vai atrás, que entrega currículo, mas não conseguiu. E é algo que é inexplicável. Então aproveita para focar em Deus. Foque em Deus. E para quem tem emprego, mas para quem tem emprego, isso que eu senti de colocar aqui, tem gente que tem emprego, mas não tem tempo para buscar Deus. Ora a Ele, para Ele te direcionar para um outro lugar que você possa ter tempo, porque Ele faz. Para Deus é muito mais importante que você abandona o serviço. Vocês podem falar, você está maluco, Lucas, não sei o que tem. Mas para Deus é muito importante que você talvez abandone o serviço, sabe? E que você viva para Ele. Eu conheço também gente que usa desculpa. Eu estou buscando a Deus para não trabalhar. Eu conheço gente. Mas eu sei que talvez você está aqui, você é trabalhador, você quer trabalhar sim. Mas você também quer buscar Deus, você não tem tempo para isso. Então, pede para Deus, fala, Deus, me arruma um outro serviço que eu possa ter tempo. Eu entendo muita gente aqui, sabe por quê?
Porque a maioria dos jovens que eu conheço, eu vou usar o exemplo de quem estuda em Ribeirão. O do Davi. O Davi, ele sai que horas, Davi? 6 horas da manhã de casa? Ele sai 6 horas da manhã de casa e volta meia-noite para casa. Ele trabalha o dia inteiro em Ribeirão e faz faculdade à noite. E ele tem que dormir também. Ele tem que dormir. Ele assiste uns negócios no YouTube lá, mas não vou falar o que é. Isso é segredo, mas não é nada demais. Então pensa você aí. Muitas vezes a gente não tem tempo, porque a gente está ocupado com muitas outras coisas. Então, se você se enquadra nisso, se você quer ter mais tempo com Deus e teu serviço talvez não deixa, pede, Deus, me coloque em outro lugar, porque Ele vai te colocar. Eu conheço gente que pediu isso e lutou por isso e conseguiu. Conseguiu. Eu ia falar, tenho certeza, mas conseguiu. A pessoa, ela conseguiu um emprego que ela consegue buscar Deus, consegue trabalhar e concilia tudo, e o dinheiro dá certo ainda. Continuando aqui agora, né? Por que é tão difícil eu obedecer a Deus, eu confiar que Ele vai cuidar da minha vida? Eu falo isso de mim mesmo. Tem horas que eu me pego me perguntando por que é tão difícil eu fazer isso. Vou fazer uma pergunta para vocês responder para vocês mesmos. O que te impede de viver para Jesus? O que está te preocupando? Sendo que o nosso Deus sabe de tudo. A gente precisa de uma coisa, de confiar. Mas o que isso tem a ver com o tempo, a palavra? Vocês vão entender. Uma época da minha vida, eu lembro que eu não conseguia confiar em Deus. E eu comecei a me examinar. E eu percebi que eu não confiava em Deus, porque eu não tinha fé. Eu pensei, eu não tenho fé. Por isso que eu não consigo fazer, por isso que eu não consigo confiar, por isso que eu não consigo entregar. E Deus começou a me levar além. Eu não confio em Deus porque eu não conheço a Deus. É muito difícil eu confiar em alguém que eu não conheço. É mais fácil confiar em alguém que eu conheço, não é verdade, Noemi? É mais fácil confiar em alguém que eu conheço. E eu falei, poxa, eu não confio em Deus porque eu não conheço a Deus. Tipo assim, eu sei que Ele é Deus, sei que Ele é Pai, eu sei que Ele mandou Jesus, eu sei que por Ele eu sou salvo, eu sei que Ele perdoa meus pecados, mas eu não tenho o quê? Intimidade com Ele. Eu comecei a ver que eu não confiava em Deus porque eu não tinha intimidade em Deus. E quando vinha as dificuldades, ao invés de eu confiar em Deus, eu só fazia caca. Só fazia burrice. Coisas que até hoje refletem na minha vida. Então é muito importante isso, é muito importante a gente entender que a gente tem que ter intimidade em Deus. Porque se na Bíblia fala que eu posso confiar nele, que eu posso buscar ele em primeiro lugar, que tudo ele vai me ajudar, que tudo ele vai acrescentar no tempo certo. Por que eu não confio? É porque eu não tenho intimidade com ele. É porque eu não tenho intimidade com Ele. A gente viu até agora o quê? Que nosso Deus, Ele é o Pai da eternidade, né? Que Ele é o dono do tempo. Mas que a gente não consegue confiar nele. Nós não conseguimos confiar no Deus. E para ter intimidade com Deus, é necessário uma coisa: gastar tempo. E é aí que o BO chega na nossa vida. Eu tenho que gastar tempo.
que nós faz? Pensa na sua vida. Se pergunta, eu tenho tempo para gastar com Jesus? Eu tenho tempo para gastar com Deus? Eu tenho tempo para gastar com o Espírito Santo de Deus? E a gente é covarde de falar que não tem tempo. Muitas vezes nós somos covardes. Sabe por quê? A gente gasta o nosso tempo com tantas outras coisas. Como eu falei no começo, eu fiquei triste, fiquei chateado, porque eu olhei a minha vida e falei, cara, eu gastei meu tempo com coisas que não são eternas. Eu gastei a minha vida. Eu tô com 23 anos de idade. E isso dá mais ou menos 1/3 da minha vida. Eu vivi 1/3 da minha vida. E nesse 1/3 eu gastei tempo. 1/3, 23 mais 23 me dá quase uns 70 anos aí, né? Em nome de Deus, mas eu vou até 100. Não, misericórdia. 1/4 da minha vida, gente. Porque eu não quero morrer com 70 anos, mas nem a pau. Eu quero morrer com 100 anos, entendeu? Já está repreendido aqui já, tudo que eu falei. 1/4 da minha vida, misericórdia. Mas eu acho que Jesus volta antes de eu morrer. Em nome de Deus, eu vou ser arrebatado. Desde criança eu falo que eu vou ser arrebatado, então eu vou ser arrebatado. Continuando. Eu gastei muito tempo à toa. Claro que não foi de tudo ruim, né? Nos últimos 5 anos eu fiz faculdade, terminando esse ano, termino agora no final do ano. Eu busquei as coisas de Deus. Eu fiz coisas que eram eternas, sim. Na faculdade, eu, Davi, Samuel, Fabinho, os meninos, a gente tem uma célula lá, e a gente fala de Jesus, a gente prega a palavra de Deus. E a única coisa que eu falo que eu não vou me arrepender de nada da faculdade. Eu não me arrependo do meu curso, não. Mas tem horas que bate uma raiva, porque vocês não têm noção que é a coordenadora da psicologia. Eu imagino pro Davi que deve ser engenharia, deve ser um trem louco. Vocês não têm noção, aquela mulher faz eu passar raiva. Primeiro ano de faculdade, ela veio de óculos, oi, tudo bom com vocês? Não sei o que tem, todo amorzinho. A mulher sumiu, velho, voltou só agora, no último ano, falando assim, gente, vocês vão se formar, tem TCC agora em outubro. Tem hora complementar para entregar. Aí o coração meu que já vai palpita já, o trem pega pro meu lado. Mas eu não me arrependo da Reúne, que é o nome da nossa célula, do ministério que a gente tem. Graças a Deus teve isso na minha vida. Salvou meus 5 anos, sabe? Não me arrependo também das vezes que eu falei de Jesus, porque isso são coisas eternas. Eu comecei a perceber que tudo que eu faço para Deus são coisas eternas, são coisas que nunca vai morrer. Então eu gastei a minha vida em coisa que eu vou ver ainda, né? Agora, quando a gente gasta a nossa vida em coisas terrenas, coisas que são passageiras, a gente olha e fala, cara, isso aqui não existe mais, perdi tempo, já era. Vou pegar aqui uma outra anotação minha. Ô Gé, coloca a imagem, por favor, para mim. Vai deixar a imagem aí, eu vou conversando. O Isme, Bomber, eu, os galera aqui, o Reginaldo e tal. Nós curtimos futebol. Fabinho ali. Eu coloquei essa imagem, deixa ela aí. Eu sei que muitos já devem estar pensando já no que vai acontecer, no que eu vou falar. Mas eu quero perguntar para você, o que realmente tem importância na sua vida? A gente viu que a gente tem um Deus, que Ele é Pai da eternidade, que Ele sabe de todas as coisas. Um Deus que tem tudo no tempo certo para você. Um Deus que cuida de você, um Deus que guarda a sua vida. Um Deus que desde o início, antes de você nascer, quando você era apenas um fetinho lá, pequenininho, Ele sabia quem você ia ser. A gente tem um pai desse, mas nós não confiamos nesse Deus. A gente não confia no nosso pai. A gente fica nessa inconstância louca de confiar e não confiar. Hoje eu confio, amanhã eu não confio.
Hoje eu confio, amanhã eu não confio. E depois a gente fica bravo com Deus. E você não confia porque você não tem intimidade com Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você confiaria em Deus. Você confiaria em Deus. E você faria a vontade do Pai em primeiro lugar. Tudo que eu estou falando, Deus falou comigo. E é um negócio violento, porque a gente sabe do nosso propósito, sabe do nosso chamado, sabe daquilo que Deus quer fazer através da gente, e a gente fica bloqueando. E como eu falei, para ter intimidade, é necessário gastar tempo na presença de Deus, coisa que muitos homens de Deus fizeram. A gente não estamos aqui hoje graças a nós mesmos. Teve cara que ralou orando por nós, sem conhecer a gente. Teve pessoas que abriram mão do seu tempo para orar por nós, para orar pela igreja, para falar de Jesus. E o que a gente sabe fazer é ficar pensando em nós mesmos. É isso que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer é pensar só na gente e ignorar as coisas de Deus. É só isso que a gente sabe fazer. E a gente tem aquela lavada de falar que não tem tempo, velho. E o pecado está tão grande na nossa vida que está fazendo mal para nós mesmos. A gente trabalha o dia inteiro, a gente faz faculdade, chegamos em casa meia-noite, ao invés de orar e de buscar a Deus 20 minutos que seja, a gente entra em um desses negócios aqui, ó. Eu gosto demais de tudo que está aqui. É sério. Mas a gente troca tudo isso por Deus. Não, a gente não troca. A gente troca Deus por tudo isso. Mano, o negócio é sério. É engraçado. Porque eu falo meio engraçado às vezes, né? Vocês ficam da minha cara. Deus está vendo. E a gente troca tudo por Deus. Ao contrário. É que eu estou profetizando já aqui inconscientemente, no meu ato falho psicanalítico aqui. Começa a pensar naquilo que é importante para você. Pensa agora. O que é importante para você? Pode ser sincero com você mesmo. Deus gosta de sinceridade. Ultimamente a minha oração tem sido assim, ó: Deus, eu gosto mais disso do que do Senhor, então muda isso na minha vida. De verdade, estou orando assim. Já falei aqui uma vez, quando eu ministrei a palavra há um tempo. Eu tenho orado dessa forma e Deus tem me ajudado. Deus, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe a sua dificuldade. Só que você tem que falar com Ele. Ele gosta de conversar. Ele não vai fazer aquilo que você não quer. Ah, mas meu coração eu quero. Deus sabe que eu quero. Não é isso, Deus. Ele quer ouvir da sua boca. Como eu falei, Deus quer ter intimidade. E eu vou falar mais uma vez. Para ter intimidade com Deus, é necessário gastar tempo na presença de Deus. Agora pensa naquilo que você gasta tempo. No que você gasta tempo? Será que você tem gastado tempo em coisas eternas? Ou você tem gastado tempo em coisa passageira? Eu dei graças a Deus. Eu falei com o Túlio, eu acho. Eu falei assim: Túlio, graças a Deus que eu estou pensando... Acho que foi pro Túlio, não lembro. Que eu estou com essa cabeça, tipo assim, que eu estou que nem Salomão agora, com essa idade que eu estou. Porque eu não quero chegar com 60 anos, 70 anos, pensando: caramba, o que eu fiz com a minha vida, sabe? Graças a Deus, todo mundo que está aqui tem oportunidade de parar para pensar e falar: cara, eu não quero chegar com 70 anos de idade e olhar e ver um vazio. A gente vê muita gente famosa, né? A pessoa tem... Mas que nem eu vejo muita gente falando, né? Mas tinha tudo e a pessoa se matou. Como assim, né? Antigamente, hoje em dia o pessoal estava mais acostumado, ninguém assusta mais. E é algo muito triste, porque a pessoa tinha tudo mesmo, tudo que era terreno ela tinha. Só faltava Deus, que era tudo.
a gente trabalha tipo 10, um exemplo, né? 8 horas por dia, vai pra faculdade. E muitas vezes é correria mesmo, sabe? Eu falo, a correria da faculdade, as coisas vêm e a gente fica doido. Às vezes uns é pai, outros é mãe. E a gente não tem tempo mesmo. E é algo que eu vejo o dedo muito do inimigo, sabe? O sistema como está o mundo hoje é um sistema que mantém a gente cada vez mais longe de Deus, sabe? Cada vez mais atarefados, sabe? Como eu falei, não vamos trocar Deus. Não vamos trocar Deus, não. Porque eu acho que se a gente tivesse intimidade com Deus, a gente não estaria aqui. Eu sei que cada um tem uma caminhada, cada um está numa caminhada com Jesus. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas eu sei que cada um aqui tem algo para pensar. E muitas vezes a nossa carne começa a falar assim: cara, você merece. Você trabalhou o dia inteiro, você estudou o dia inteiro. Não custa nada você ver um episódio. Sabe? Aí você acorda de manhã e você, nossa, tem que orar. Aí vem aquela ansiedade no coração. Deixa eu ver meu WhatsApp primeiro. Deixa eu ver meu Facebook primeiro. E mano, quando você entra nisso, você só sai, cara, depois de 2 horas quase ali. Você só não fica 2 horas quando você tem que trabalhar. Porque aí você tem que trabalhar, você tem que ir obrigado a... Mesmo assim, você pega o celular, liga os dados móveis, entra no ônibus, ou entra, sei lá, para onde você vai. E chega no serviço, você deixa ligado lá. WhatsApp. Aí você liga aqui no computador. E ao invés de trabalhar, você fica mexendo no WhatsApp. Fica enganando a empresa ainda, né, que você está lá. Eu já fiz muito disso, infelizmente. E é pecado isso, né? É pecado. Que a gente possa entender o quê? Que eu preciso gastar tempo na presença de Deus. Deus, Ele quer fazer muito através da sua vida. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle. Deus, Ele quer fazer milagres. Deus, Ele quer operar grandes coisas através da sua mão, através da sua voz, através do seu abraço, através do que você faz, através do seu serviço. Às vezes você é pedreiro, às vezes você passa bolso, às vezes você é enfermeira, às vezes você trabalha como garçonete num restaurante, você é vendedora. Não importa a profissão. Carpinteiro que nem o Regi. E Deus quer te usar ali. Deus quer te usar ali. Só que a gente está tão preocupado com outras coisas, que naqueles 10 minutinhos que a gente tem de intervalo, a gente já foca no celular, a gente já entra nesses negócios. Como eu falei, são coisas que eu gosto. Só que eles não valem mais do que Deus. Só que pra gente vale. Vamos ficar de pé. Do fundo do meu coração, eu espero que vocês saiam daqui pensando nisso. Que na hora que vier a vontade de ver a tua série, de assistir o teu futebol, que você possa pensar: poxa, eu nem orei hoje. Acho que eu vou orar um pouquinho. Que a gente possa pensar: calma, meu tempo é importante. Eu não quero perder meu tempo com coisas dessa terra. Eu quero perder meu tempo com coisas que são eternas. Se eu gastar meu tempo com coisas dessa terra, essa sua ação vai ser eternamente inútil. Escuta bem. A sua vida não vai voltar. Você não vai voltar no ano passado.
Não. Aproveita. Tudo que é eterno é bom. Independente da forma que você esteja. Eu vou dar um testemunho muito rápido. Essa semana a gente foi fazer um evangelismo na casa de uma menina, fazer uma visita, amiga da Larissa Scandiuzzi. E esse dia eu acordei, eu estava muito mal. E eu não queria sair da cama. Eu falei, eu não vou sair da cama, velho, não vou. E eu estava passando por uns BO e eu estava muito mal. Muito triste. E eu falei assim, Deus, eu não vou sair daqui. E eu só tive força de ligar a musiquinha ali, um louvorzinho. E eu lembro que eu deitei assim. Aí na hora vem aquela religiosidade no coração, né? Ô louco, você vai ficar deitado aí na presença de Deus. Aí eu falei, na hora eu falei comigo mesmo, eu falei, eu vou ficar assim mesmo. Deus, Ele me entende, Ele é meu Pai. E eu fiquei deitado. E eu lembro que depois daquele tempo que eu fiquei ali deitado, eu não lembro quanto tempo foi. Eu levantei disposto e Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ficar bom. E a gente foi nesse evangelismo e foi uma bênção. Eu acredito muito que foi uma bênção. Eu creio muito que aquela menina foi tocada. E foi incrível. E eu lembro que eu saí de lá. Eu falei, cara, ganhei minha segunda-feira. Foi na segunda. E eu saí feliz. Eu falei, eu posso não fazer mais nada o dia inteiro. Eu ganhei minha segunda-feira porque eu fiz a vontade de Deus. E eu sei que esse tempo de agora que eu gastei com Deus valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque foi algo que eu fiz para Deus. É algo que é eterno. É algo que não vai morrer. É algo que vai viver para sempre. Porque é eterno. Infelizmente, muitas vezes, eu gastei o meu tempo com coisas que não eram eternas. E meu tempo se foi. Meu tempo se foi. Mas eu tenho consciência de que Deus, que é o meu Pai, que é o Deus do tempo, que é o Pai da eternidade, aquele que sabe a minha história, que sabe aonde eu vou chegar, eu tenho certeza que Ele vai me ajudar a remir meu tempo. A gente tem que entender que para Deus não tem presente, passado e futuro. Em Deus, todas as nossas coisas, bênçãos, tudo está na região celestial, agora para a gente poder pegar. E eu creio que quanto mais eu buscar de Deus, quanto mais eu mergulhar nesse rio de Deus, quanto mais profundo eu for na minha intimidade com Deus, eu sei que eu vou acelerar esse processo na minha vida. E eu sei que eu vou viver tudo que eu tenho em Jesus na minha vida. E é isso que eu quero. E eu espero que Deus coloque isso no coração de cada um de vocês. Que a gente possa entender que a intimidade com Deus é necessário gastar tempo. Que você possa se colocar agora diante de Deus da forma que você achar melhor. Se o louvor quiser subir, pode ir subindo. Se quiser vir aqui na frente, pode vir na frente. Se quiser ajoelhar no seu lugar, pode ajoelhar no seu lugar. Começa a falar com Deus agora. Gasta o seu tempo na presença de Deus nesse momento. É muito triste quando a gente vem num culto e vê pessoas mexendo no WhatsApp na hora de um culto a Deus. Você já faz isso lá fora. Que a gente possa gastar o nosso tempo com Deus. Eu sei que pode soar muito pesado as coisas que eu falei aqui hoje. Mas eu não quero viver minha vida. Eu não quero apenas ser salvo. Eu quero fazer a diferença. Muita gente vai ser salva. Se você aceitou Jesus, está salvo. E Deus começa a trabalhar na sua vida. Só que a gente tem que deixar Ele trabalhar na nossa vida. A gente tem que começar a estar com intimidade com Ele. Porque se você não confia em Deus até hoje, é porque você não tem intimidade com Ele. É porque você não conhece Ele.
você só vai conhecer Ele através do diálogo, da comunicação, de conversar com Deus todos os dias. Eles vão adorar agora, que a gente possa falar com Deus. Você não precisa ficar sentindo no emocional para poder adorar a Deus. Você pode falar naturalmente.